Olá pessoal, meu nome é André Mazeron, sou sócio-diretor da Lever de Segurança de Informação e essa aqui é a reprise do webinar sobre BYOD e segurança, protegendo a organização em termos de mobilidade e wearables. O que nós vamos ver hoje é uma discussão sobre riscos e benefícios da mobilidade em geral, entrar um pouco na questão dos wearables e mais genericamente na internet das coisas, discutir prós e contras de dispositivos pessoais versus dispositivos corporativos dentro da organização, mencionar um pouquinho diferenças de plataformas e como isso pode afetar a segurança. Vamos ver também quais os controles de segurança recomendados para a gente poder implementar a BYOD de forma segura. E parte de mais a questão de que mobilidade traz produtividade para o negócio. Essa pesquisa da Forrester de 2014 mostrou, por exemplo, que para os colaboradores do conhecimento na Inglaterra e Estados Unidos, 42% deles utilizam 3 ou mais dispositivos semanalmente no trabalho. Isso inclui o PC tradicional, laptop, tablet, smartphone, todos aqueles dispositivos que o colaborador vai usando. Ou seja, ele está na mesa dele com o desktop, aí pega o tablet para ir para a sala de reuniões, aí acessa o e-mail fora de horário através do seu smartphone e assim por diante. Um outro dado interessante de uma pesquisa da PwC, bem recente agora, que eles entrevistaram quase 1.500 CEOs do mundo inteiro. 81% dos CEOs responderam que as tecnologias móveis são estratégicos para o seu negócio. Tanto a adoção interna de mobilidade, quanto também, obviamente, a questão de ter algum suporte à mobilidade no que esteja aos seus clientes. Para avançar um pouco mais na discussão, a gente precisa entender também que o conceito que talvez fizesse sentido na década de 50, 60, 70, ali, de separação total entre vida pessoal e trabalho, é absolutamente uma ficção hoje. Você não tem como não se envolver com algum tipo de questão pessoal ao longo da tua jornada de trabalho. E isso é benéfico para a organização, desde que, obviamente, seja limitado. É muito mais conveniente para a organização permitir, por exemplo, que o colaborador consiga resolver alguma questão bancária através do home banking dele, do que ele ter que se ausentar para ir numa agência bancária para resolver seja lá o que for. A mobilidade também acelera enormemente os processos de negócio, permitindo o retorno mais rápido para os colegas, os clientes e tudo mais. Isso pode fazer toda a diferença na percepção que o cliente vai ter da organização, por exemplo, de qualidade e agilidade de atendimento. E hoje a adoção de mobilidade é muito fácil, porque boa parte das aplicações corporativas já vem prontas para o suporte à mobilidade. Padrões como o HTML5, por exemplo, tornaram isso muito mais simples. Desenvolver aplicações que vão funcionar bem, tanto no desktop quanto no smartphone. O benefício que a gente não se dá muita conta na questão da mobilidade pode ser até mesmo a redução de espaço físico. Organizações que adotam modelos bem agressivos de mobilidade e incluindo aí flexibilização do local e horário de trabalho, como por exemplo políticas de home office, etc., podem até mesmo reduzir custos de escritório, como locação de espaço, etc., mantendo a equipe do mesmo tamanho que ela tem. Aquelas coisas como, ao invés de você ter uma mesa fixa, você vai usar mesas só sob demanda, possibilidade de trabalhar um ou outro dia da semana de casa, assim por diante. Os custos de suporte também tendem a ser menores com a mobilidade, uma vez que, como esses dispositivos são mais fechados, você reduz a complexidade que existe num PC tradicional. Outro ponto que afeta a produtividade é o fato de que uma série de pesquisas apontam que o colaborador ele produz mais e melhor quando ele usa uma ferramenta que ele gosta. E, obviamente, principalmente quando a gente fala aí de geração Y, etc., são pessoas que já se acostumaram desde cedo a estar com algum dispositivo móvel nas mãos. O uso de smartphones e tablets são bem mais naturais para eles. Isso se reflete na produtividade, até mesmo retenção de profissionais. A mesma mobilidade
pode trazer alguns desafios para a organização que tange a segurança da informação. O primeiro deles é a questão de risco de vazamento de dados. É uma preocupação que todo CEO tem quando se discute a mobilidade. Uma vez que vai ter informação corporativa dentro de um dispositivo móvel, que é mais sujeito a perda, roubo, etc., como é que fica a confidencialidade daquela informação? Tem a questão do malware também, que, embora isso tenha crescido numa velocidade assustadora, ainda não chegou no mesmo patamar do que malware de PC. Mas não se enganem, a gente provavelmente chegará lá. É só considerar, por exemplo, que a cada 18 segundos surge uma nova variante de malware para a plataforma Android, por exemplo. Outras questões que surgem quando a organização adota mobilidade, e vocês reparem que nesse momento é indiferente um pouco a questão de ser dispositivo pessoal, dispositivo corporativo, são temas como fica a questão do suporte, como fica backup, uso do dispositivo fora do horário de trabalho para acesso a aplicações corporativas, que isso pode ter até reflexos legais, como, por exemplo, horas extras não autorizadas. Questões vinculadas a monitoramento, gerenciamento desse dispositivo versus a privacidade do indivíduo. E outros riscos de segurança, como, por exemplo, aquele usuário que usa as funcionalidades de personal hotspot do dispositivo dentro da empresa para contornar mecanismos de controle de acesso, firewalls, proxies, etc., que a organização possa ter. Antes da gente abordar como é que a gente vai fazer para endereçar essas questões, vamos fazer esse parênteses sobre a questão de wearables e internet das coisas. Obviamente, os wearables ganharam bastante destaque esse ano via o Apple Watch, mas lembrando que o Apple Watch está longe de ser o primeiro smartphone e está longe de ser o primeiro dispositivo wearable. Nos Estados Unidos, coisas como, por exemplo, aqueles braceletes que controlam desde batimentos cardíacos até passos, etc., são bastante comuns, bastante utilizados, também se classificam como wearables. A maioria desses dispositivos, eles funcionam integrados com o smartphone, já que, obviamente, tu tem questões aí de limitações de tela, de interface que tu tem nesse próprio dispositivo. Ou seja, qualquer mecanismo de controle que a gente use para gerenciar o próprio smartphone tem condições de, até certo nível, controlar também um pouco a questão dos wearables. Isso, obviamente, pode mudar no futuro. Mas outro ponto mais importante nessa discussão de internet das coisas é, em vez de se preocupar com o Apple Watch do colaborador, as organizações deveriam gastar um pouco mais de tempo para fazer o dever de casa e cuidar daquelas coisas que já estão conectadas na internet hoje, que muitas vezes a organização nem se dá conta. Se você vai em sites que permitem fazer busca de dispositivos conectados na internet, você acha de tudo. A gente tem, né, um universo de câmeras IP, por exemplo, compartilhadas ou sem senha ou com senha padrão, né, tanto domésticas quanto empresariais. Não se engane, tem muita câmera empresarial publicada aí aberta na internet. Tem dispositivos de automação industrial conectados na internet, e daí fica aquela pergunta assim: qual a justificativa para ter um dispositivo desses conectado na internet? Se alguém precisa acessar remotamente isso, será que não faria mais sentido ter uma VPN para essa pessoa poder se conectar nisso de forma segura? Além disso, a gente tem também preocupação com outros dispositivos, às vezes nem tão smart, digamos assim, mas que podem ser trazidos para dentro da organização, conectados em portas USB dos laptops e desktops corporativos e gerar problema. Por exemplo, tem casos reportados já de cigarros eletrônicos que são feitos para recarregar via USB, portanto eles têm um microchip com um suporte USB dentro, e esse microchip está infectado com malware já de fábrica, ou seja, tem um risco potencial aí de você liga esse dispositivo apenas para carregar ele na USB do teu PC corporativo e teu PC corporativo ser infectado com malware. Isso já é notícia velha, inclusive, de alguns anos atrás. Aí fica até peguei essa charge aí que eu achei na internet que tem muito a ver com isso, né? O cara comenta assim, eu conectei esse dispositivo aqui na internet, né? Por quê?
a gente tem que realmente sempre se fazer essa pergunta antes de publicar alguma coisa para fora. Existe realmente a necessidade real de ter aquele dispositivo conectado à internet? Será que eu estou fazendo o máximo possível para garantir a segurança nesse acesso? Que outras camadas de segurança, como VPN, controle de acesso, estão implementadas para garantir a publicação segura disso? Esse ponto que as organizações têm falhado hoje. Ainda na questão da internet das coisas, não se enganem, tá? As coisas ainda vão piorar antes da gente começar a gerir isso com mais cuidado. Um exemplo bem recente aí é a questão da invasão nos veículos da Chrysler, que foi demonstrada por dois pesquisadores americanos, que vai ser apresentada em mais detalhes na Black Hat no começo de agosto. Para quem não viu, tá aí na tela o link para o blog da Leverage, onde a gente fez uma matéria comentando isso, e tem um vídeo que o pessoal da Wired fez com a demonstração dos hackers entrando remotamente num Jeep Cherokee totalmente original de fábrica, sem nada mexido, nenhuma intervenção física, tudo feito puramente via internet, e assumindo basicamente o controle total do carro. Nessa imagem aí que a gente está vendo, é no momento que eles desligaram os freios do veículo e o jornalista que estava a bordo lá não conseguiu parar o veículo e desceu o barranco. Então, se você não viu, não deixe de assistir esse vídeo, que é realmente muito impressionante. E isso interessa para a corporação? Vai interessar, porque no momento que cada veículo está cada vez mais conectado, vocês imaginem questões como, por exemplo, capacidade de você hackear uma frota de caminhões que está na rua, desligando elas para permitir, por exemplo, que esse veículo seja mais facilmente assaltado. Ou até mesmo segurança física dos executivos que estão em veículos adquiridos pela empresa, né, risco de sequestro e tudo mais. Então, essas coisas acabam passando também pela área de segurança de informação. Qual é o approach que a gente tem que ter com esses dispositivos, já que a gente não conhece todos e a gente não sabe o que está vindo por aí? Basicamente, é a mesma lógica que vocês têm na entrada da empresa de vocês. Quem entra na empresa é quem está devidamente identificado e que tem motivo válido para estar lá presente. Controle de dispositivos, ele tem que seguir essa mesma lógica. O que significa que a segurança de informação vai ter que ter noção desses dispositivos adquiridos pela empresa ou criar mecanismos de acesso para controlar dispositivos trazidos por fora. Por exemplo, no momento que eu tenho a preocupação com dispositivos externos que possam ser conectados nas portas USB dos laptops corporativos, será que eu não deveria fazer um passo anterior e bloquear o acesso dos usuários às portas USB? Aí eu não preciso necessariamente me preocupar com que futuro dispositivo vai ser inventado e que possa ser conectado na USB e trazer um risco de segurança para a minha organização. Entrando na discussão de fazer ou não BYOD. No mundo ideal, a gente tem separação completa do que é dado corporativo e dado pessoal. Obviamente, esse, entre aspas, mundo ideal significaria que a gente teria dois dispositivos completamente separados. Na prática, isso é absolutamente inconveniente. Ninguém vai querer andar por aí carregando dois celulares, o seu pessoal e o seu corporativo, porque tu pode precisar dos dois a qualquer momento. Então, o receio que existe nas organizações, quando se fala de liberar dispositivo pessoal, é a perda de controle de dados corporativos, já que esses dados corporativos vão residir num dispositivo pessoal. E esse dispositivo, por ser pessoal, pode ter limitações na capacidade da organização de gerenciar. Até que ponto você pode intervir nesse dispositivo, aplicar políticas, etc. O que muitas organizações se esquecem é que o inverso também é verdadeiro. Se você entrega um dispositivo corporativo para aquele colaborador, tem grandes chances de, com o passar do tempo, começar a ter conteúdo pessoal lá. A não ser que esse dispositivo seja absolutamente fechado e monotarefa. Por exemplo, um tablet que roda somente uma aplicação, tem todos os outros recursos desabilitados, que está com o pessoal do estoque, estão percorrendo os centros de distribuição da empresa. Bom,
Ok, aí é um dispositivo totalmente fechado. Mas quando a gente fala de dispositivos do tipo smartphone, vou entregar um smartphone corporativo, vai ter dado pessoal. E questões de privacidade, como por exemplo, a capacidade que normalmente a empresa vai ter de localizar onde esse dispositivo está, elas vão ser as mesmas, quer esse dispositivo seja corporativo, quer esse dispositivo seja pessoal. Então essa discussão de BYOD ou não, simplesmente baseado no fato de que no dispositivo corporativo você tem mais capacidade de gerenciamento, ela é equivocada, porque o risco ele vai existir nos dois cenários. Partindo Partindo da premissa, então, de que BYOD faz sentido, já que os riscos são basicamente os mesmos, mas eu tenho benefício adicional mais imediato da questão do custo de aquisição desse dispositivo, tem algumas possibilidades aí de como fazer isso. Eu posso liberar qualquer dispositivo, o colaborador vem com o que ele tiver em casa e eu deixo ele conectar isso na rede corporativa, ou pelo menos sincronizar sua caixa postal lá, por exemplo. Eu posso arbitrar que isso vai ser somente para uma determinada plataforma, por exemplo, só pode Android, ou só pode iOS, ou só pode Samsung. Eu posso especificar modelos específicos, que é uma maneira também de garantir a compatibilidade das aplicações de negócio com esse dispositivo. Então, vou dizer, olha, nossa aplicação precisa que o dispositivo tenha uma tela de essa e essa dimensão, porque senão não vai rodar legal. Então, quer conectar o teu dispositivo, ok, ele tem que atender essa capacidade de tela, essa capacidade de processamento, assim por diante. Tem outras possibilidades, tem uma que a gente vê algumas vezes em outros países, que é a questão da organização subsidiar a compra de um modelo básico, por exemplo, iPhone 5C, e se o colaborador quer um dispositivo mais bacana, ele paga a diferença. Isso é um pouco mais complicado de fazer aqui no Brasil, dado os entraves legais que a gente tem. Tem como, mas tem certos cuidados e não é bem nesse formato de dar o dinheiro para o colaborador e ele vai lá e compra. Mas sim, dá para fazer. Entrando rapidamente na questão de plataforma. A definição por plataforma, ela vai levar em conta diversos fatores. Muitas vezes, o fator principal dessa discussão vai ser a questão de custo. Quem é que tem dispositivo mais barato? Android ou Apple? Obviamente, dispositivo Android a gente acha de tudo que é preço. Entretanto, para organizações onde a preocupação de segurança com esse dispositivo ela é prioritária, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto específico. A gente pode falar longamente sobre a questão de segurança de um ou outro sistema operacional, o fato é que sempre vão existir vulnerabilidades em qualquer sistema operacional. A Apple já teve as suas, a Google já teve as suas e assim por diante. Mas um dos pontos que colabora primordialmente para garantir que o dispositivo está seguro é a questão de atualização do sistema operacional. Dado que todo o sistema operacional vai ter vulnerabilidades descobertas, a gente precisa garantir que a correção dessas vulnerabilidades foi aplicada para esse dispositivo. Quando a gente olha a plataforma Android, Apple, o que a gente vê é que a gente tem uma adoção muito maior das novas versões do sistema operacional comparado com o Android. Então, aí, os dados mais recentes disponibilizados pelos dois fabricantes mostram que, no caso de iOS, 85% dos usuários está rodando alguma versão de iOS 8, que foi lançado em 2014. O iOS 8.4, que é a versão mais atual no momento da gravação desse vídeo, uma semana depois do lançamento dele, ele já tinha 40% de market share. Quando a gente olha o Android, a gente vê que isso é extremamente pulverizado e a fração de usuários usando a última versão de Android, que é o Lollipop, que é o do 5.0 em diante, é muito, muito menor. Fazendo um comparativo com a 5.1 versus a 8.4 do iOS, então, 3 meses depois do lançamento da 5.1, tinha somente 0,8% de adoção. Por que isso?
pela maneira com que funciona a plataforma Android, onde a distribuição das atualizações ela não depende da Google. A Google entrega isso para os fabricantes do hardware e o fabricante do hardware que tem que providenciar algum mecanismo para isso chegar na ponta, chegar lá no usuário. Boa parte dessas empresas tem pouco interesse em gastar energia e tempo garantindo que um dispositivo que o cliente já comprou e que nesse momento parou de gerar nova receita para aquela organização, né, receba essa atualização. Seria como se a Microsoft, em vez de distribuir correções de segurança do sistema operacional via um Windows Update, passasse isso para uma Dell, para uma Lenovo, para uma Positivo, e elas então fariam o repasse disso para o consumidor final. Aí você comprou um laptop há 2 anos atrás. Será que o fabricante de laptop está interessado em manter isso atualizado? Ou ele está mais focado em fazer que você compre uma nova versão do equipamento? Então, sobre esse aspecto, só na largada aí, a gente vê que a gente tem mais chances de ter um ambiente mais seguro em cima de iOS. Essa questão da atualização do Android, ela vai se fazer sentir bastante ao longo dos próximos tempos. Tá? Acabou de sair, quando eu falo acabou de sair, é 2, 3 dias antes da gravação desse vídeo, a notícia de uma vulnerabilidade muito grave da plataforma Android, descoberta pelo pessoal da Zimperium, que vai ser apresentada na Black Hat na primeira semana de agosto. O que a gente já sabe dessa vulnerabilidade? Os detalhes específicos ainda não são bem conhecidos, mas ela usa um componente chamado Stagefright do Android, que serve para tocar conteúdo multimídia, e ela é explorada via uma simples mensagem MMS. Como isso chega por MMS, significa que o atacante só precisa ter o número de telefone da vítima. E para algumas versões de sistema operacional, basta a notificação aparecer para o usuário e o malware já está sendo executado. E o malware pode, inclusive, fazer o apagamento dessa própria mensagem, ou seja, ele se instala e ele não deixa rastro no celular ou tablet da vítima. Mesmo para aquelas versões onde isso está um pouco mais seguro, qualquer interação do usuário com essa mensagem especialmente preparada vai provocar a reexecução desse malware. Então, você abriu o vídeo, o malware vai rodar. Você deu pausa no vídeo, o malware vai ser executado de novo. E assim por diante. Isso cobre praticamente todas as versões de Android. Estamos falando aí da 2.2 em diante. O que é basicamente 90 e poucos por cento de todos os dispositivos Android por aí, se não mais. Como esses dispositivos, na sua grande maioria, nunca vão ser atualizados pelos seus usuários, a coisa fica um pouco preocupante. Como é que a gente endereça isso, então? O primeiro ponto, e mais importante de todos, é a gente ter uma política de segurança que enderece as questões de mobilidade dentro da organização. Depois, e somente depois da política, que a gente vai pensar em soluções de gerenciamento de dispositivos móveis, melhorar controle de acesso, pensar também na questão de segregação de dados corporativos e dados pessoais do dispositivo. O MDM ele me permite fazer a gestão do dispositivo como um todo, aplicar políticas de segurança, etc. A parte de controle de acesso, a gente vai ver que é um componente adicional à lógica de gestão de MDM, para me melhorar a questão de, por exemplo, essa questão de acesso fora de horário e os riscos legais que isso representa, que não são necessariamente tratados pelo MDM diretamente. E depois entra a questão de segregação de dados. Eu preciso ter mecanismos para garantir o isolamento entre os dados corporativos e os dados pessoais, até mesmo para questões como, por exemplo, desligamento do colaborador. Eu quero apagar os dados corporativos desse dispositivo, mas a organização não pode dar um IP geral no dispositivo, porque ela vai estar apagando dados pessoais do colaborador também. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses 4 elementos e como é que a Leverage pode ajudar a organização de vocês. Na questão de política de segurança,
a gente pode ajudar a organização de vocês a montar uma política de segurança que enderece os itens que são mandatórios, praticamente, quando a gente fala de política de segurança voltada para a mobilidade. Então, ajudar a definir esses elementos que precisam constar da política, como quem são as pessoas autorizadas, dispositivos, as questões como autorização para esse dispositivo ser gerenciado pela organização, limites que a organização tem que se impor para usar certos recursos, como, por exemplo, o IPing e localização do dispositivo, a questão de como tratar manutenção, suporte, etc. Normas para aquelas configurações de segurança dos dispositivos, tais como criptografia, senhas, backup, procedimentos para o usuário lidar com informação confidencial no dispositivo, o que fazer em caso de routing, jailbreaking, tratar a questão das apps, que apps devem ser banidas, que apps podem ser obrigatórias, se vai ter loja corporativa de aplicativos ou não, etc. Como a organização pode criar mecanismos legais para se dar o direito de fazer inspeção periódica nos dispositivos, mesmo no caso de dispositivos pessoais, e regras para garantir que isso aí vai ser de fato cumprido pelo usuário. Só em relação a esse último item ali, por exemplo, adesão opcional, cumprimento obrigatório, o que a gente quer dizer com isso? Tá? Salvo para aquelas funções onde o colaborador é obrigado a ter um dispositivo móvel, não vamos entrar nesse caso, mas vamos dizer o caso mais genérico, que é a conveniência, para aqueles usuários de conveniência. Olha, eu quero poder acessar o correio corporativo a partir do smartphone. Ok, você quer? Então, isso não é obrigatório para o teu trabalho. Isso é um plus que a organização está te liberando. Para você ter esse direito, você vai ter que concordar com essas regras que estão acontecendo aqui em cima. Senão, você não tem esse direito. Para aquelas funções onde o dispositivo móvel é ferramenta de trabalho, aí o contexto é diferente. O contexto é diferente e as obrigações da empresa são diferentes em relação a isso também. Isso também a gente pode abordar dentro dos serviços consultivos da Level. Quando a gente fala de MDM, nós estamos trabalhando com a solução da Sophos, que a gente já trabalhava no passado com uma outra solução de MDM que foi adquirida pela Sophos para incorporar a tecnologia dentro da sua plataforma. Sophos Mobile Control tem se mostrado bastante eficiente nesse sentido, não só pela quantidade de controles e configurações que a gente pode colocar no dispositivo, como a flexibilidade também para a gente criar políticas diferentes para aqueles dispositivos que são pessoais e dispositivos corporativos. Então, certos recursos, exemplo simplório, eu posso pegar e criar uma política para desabilitar a câmera no dispositivo corporativo. Provavelmente não vou fazer isso no dispositivo pessoal. Né? Não faz muito sentido. E outra lógica interessante que essa solução traz é a questão de trabalhar com o conceito de compliance. Ou seja, para aquele dispositivo poder ter acesso ao conteúdo corporativo, ele tem que estar aderente a certas normas. No momento que aquele dispositivo deixou de estar aderente a essas normas, eu posso tomar certas ações, como, por exemplo, bloquear o acesso ao conteúdo corporativo, bloquear acesso ao e-mail corporativo, etc. Então, aqui, por exemplo, eu não permito jailbreak no dispositivo iOS. Se o dispositivo sofrer jailbreak, então eu vou negar o acesso ao ActiveSync, né, negar a sincronização com a caixa postal do Exchange, do Office 365, negar acesso a documentos, negar o acesso à rede Wi-Fi corporativa e disparar certas ações que incluem notificação para os admins e outras ações. Então, é uma solução bastante completa e que tem flexibilidade de implementação. Ela pode rodar local no teu ambiente, você pode contratar isso como serviço rodando na nuvem. Para a parte de controle de logon, para implementar aquelas políticas de controle por horário, a Leverage já trabalha com uma solução da ES Decisions chamada UserLock, que normalmente acaba entrando dentro das organizações para tratar questões mais vinculadas ao desktop, como, por exemplo, impedir que o mesmo usuário se logue em dois computadores diferentes usando a mesma credencial ao mesmo tempo, algo que o UserLock já faz muito bem. Mas ele também implementa políticas bem granulares de controle de acesso baseado em horário, que são muito mais flexíveis e fáceis de gerenciar do que os recursos nativos que eu tenho no Active Directory.
E através deles eu posso criar políticas, então, para facilmente permitir que o cara que está no dispositivo móvel, por exemplo, não possa acessar o correio corporativo à noite, porque se ele fizer isso, ele pode depois ir para um juiz e dizer: olha só, eu estava trabalhando aqui nesse horário, o pessoal não me pagou horas extras. O User Lock também me permite controlar a conexão dos dispositivos na rede corporativa. Como eu posso limitar o número de sessões que esse usuário está utilizando, eu posso, por exemplo, dizer o seguinte: olha, o Wi-Fi corporativo só pode ter um dispositivo conectado de cada vez. Então, por exemplo, o teu laptop corporativo. Aí na origem, eu já matei as chances do cara chegar com smartphone, tablet, pessoal, etc., e conectar isso na rede corporativa, né, sem entrar na complexidade de soluções de NAC, que também, né, tem o seu valor, obviamente. Entrando no contexto de segmentação de dados, o Kiteworks, que é uma ferramenta de compartilhamento seguro e, e colaboração, ela endereça muito bem esse ponto, ao permitir que o colaborador, a partir do dispositivo móvel, seja pessoal ou corporativo, tenha acesso a dados empresariais que podem residir basicamente em qualquer lugar. Isso pode estar em nuvem, como o OneDrive, Google Drive, isso pode estar no SharePoint, isso pode estar nos servidores de arquivo, e o colaborador consegue acessar essa informação dentro do seu dispositivo móvel sem precisar de VPN, sem precisar de mecanismos adicionais, porque toda a segurança é implementada pela própria plataforma do Kiteworks. Isso inclui autenticação integrada com AD, inclui a capacidade de bloquear que o colaborador pegue aquele arquivo que ele recebeu dentro do Kiteworks no dispositivo móvel e reenvie isso de alguma forma não autorizada. Então, posso entregar, por exemplo, uma lista de preços atualizada dentro do tablet dele, mas eu tenho certeza que ele não vai conseguir pegar essa lista de preços e mandar ela por e-mail para o concorrente. Não consigo endereçar isso no Kiteworks, e eu consigo fazer isso para qualquer plataforma. Então não interessa se o cara está no laptop, se ele está no smartphone, se ele está no tablet, eu vou ter esses mesmos controles implementados e com trilha de auditoria completa do que está acontecendo. Recapitulando então, dispositivos corporativos e pessoais vão trazer basicamente os mesmos riscos à segurança da informação. Okay? A organização precisa se preocupar em entender quais são suas prioridades. Custo, padronização de plataforma, etc. E definir por aí se vai aplicar BYOD ou não. Mas o fato é de que a gente tem visto que BYOD tem se mostrado benéfico para a organização e tem se mostrado capaz de reduzir custos para o negócio. Wearables, Internet das Coisas, significa que basicamente qualquer coisa que é smart acaba sendo corresponsabilidade da segurança da informação também, e isso implica que a área de segurança vai ter que estar mais próxima das outras áreas para entender o que está sendo comprado pelo negócio em termos de tecnologia e conectado na rede. Definido qual é a prioridade da organização em termos de critério de segurança, custo, etc., é em função disso que a organização vai determinar qual é a plataforma de sistema operacional, o modelo, etc., que ela vai implementar. E a Leverage é parceira de vocês para colaborar na implementação desses mecanismos de segurança. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Façam a subscrição ao nosso canal para acompanhar outros webinars. E aproveitem também para visitar a nossa página, fazer a inscrição na nossa newsletter, para acompanhar aí as novidades da Leverage, do mercado de segurança como um todo. Um abraço.